Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da segunda avaliação trimestral de Ciências da Natureza do segundo ano do ensino médio de 2021. Questão número 1. Os seres vivos se adaptam a diversos ambientes de acordo com a seleção natural de características vantajosas para a sua sobrevivência. Algumas espécies do grupo das aves, por exemplo, desenvolveram adaptações morfológicas como formato corporal aerodinâmico, ossos pneumáticos, sacos aéreos e quilha. Essas características possibilitaram a essas espécies, letra D, realizar o voo. Questão número 2. Observe na imagem abaixo a situação A, que ocorre normalmente, e a situação B, que ocorre com o uso de um método contraceptivo. Qual é o método contraceptivo utilizado na situação B? Resposta letra B de bola. Pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional é composta por hormônios sintéticos, sendo eles o estrogênio e a progesterona. Ambos têm um papel de inibir as gonadotrofinas hipofisárias. O FSH é inibido pelo estrogênio e o LH é inibido pela progesterona. Dessa forma, não ocorre a maturação do folículo e nem a ovulação. Questão número 3. Nos motores da maioria dos automóveis, a expansão dos gases liberados da combustão transfere a energia térmica produzida nessa reação para as partes móveis do motor. Essa transferência fornece energia mecânica aos pistões, que se movimentam durante o funcionamento desses motores. Essa transferência de energia ocorre por meio. A resposta é letra D de dado, do calor. A energia térmica em movimento, trânsito, provocada pela diferença de temperatura entre dois corpos, é denominada calor. Questão número 4. Leia o texto abaixo, que apresenta um diálogo sobre um eletrodoméstico popular, criado em 1856, pelo inglês James Harrison. Professor, por que o congelador é colocado na parte superior da geladeira? Coloca-se o congelador na parte superior, pois o ar frio, que é mais denso, desce e troca de lugar continuamente com o ar que se aquece em contato com os alimentos. O processo de transferência de calor descrito nesse texto é a convecção. Letra C. Questão número 5. Observe na imagem abaixo o que acontece com o balão nas duas situações representadas em que a pressão se mantém constante. Nessa imagem, a transformação gasosa sofrida pelo gás possui uma influência da temperatura e está relacionada com, letra E, o volume. Se a pressão for constante, o volume inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual ao volume final sobre a temperatura final. Se a temperatura final aumentar, o volume também aumentará, para manter a proporção. Questão número 6. Um volume de 50 litros de gás hélio a uma temperatura inicial de 293 Kelvin e pressão de 1 atm, contido em um tubo fechado, foi transferido para outro tubo fechado de 95 litros a uma pressão de 0,4 atm durante um experimento realizado em laboratório. A temperatura final aproximada desse gás é de... Questão número 6. A pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Então vamos isolar. Vou passar a temperatura final para o outro lado aqui da igualdade e a temperatura inicial também para o outro lado. Como elas estão dividindo, elas vão passar a multiplicar. Então vai ficar temperatura final vezes a pressão inicial
vezes o volume inicial é igual à temperatura inicial vezes a pressão final vezes o volume final. Agora eu vou passar a pressão e o volume aqui inicial, que estão multiplicando, para o outro lado da igualdade. Eles vão passar a dividir. Então, como que vai ficar? Temperatura final vai ser igual a temperatura inicial vezes a pressão final vezes o volume final, dividido pela pressão inicial vezes o volume inicial. Agora vamos substituir os valores. Temperatura final será: quanto que vale a temperatura inicial? 293 Kelvin, vezes a pressão final, foi de 0,4 atm, vezes o volume final, foi de 95 litros, dividido pela pressão inicial, que era 1 atm, vezes o volume inicial, que era de 50 litros. Então, agora vamos calcular. Temperatura final vai ser igual a 293 vezes 4 vezes 95 dá 380. Então, 0,4 vezes 95 dá 38. Dividido por 1 vezes 50 dá 50. Que vai ser igual a 293 vezes 38 dividido por 50 é a mesma coisa que 76 dividido por 100. Multipliquei por 2. 76 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,76. Vamos fazer essa continha aqui, ó, para praticar. 293 vezes 0,76. Multiplicação com números decimais. A princípio, esquece da vírgula. Multiplica normalmente. Pensa que está multiplicando 293 por 0,76. Então, vamos multiplicar. 6 vezes 3 dá 18. Vai 1. 6 vezes 9, 54. Mais 1, 55. Vai 5. 6 vezes 2, 12. Mais 5, 17. 7 vezes 3 dá 21. Vai 2. 7 vezes 9, 63. Mais 2, 65. Vai 6. 7 vezes 2, 14. Mais 6, 20. 0 vezes 3 dá 0. 0 vezes 9 dá 0. E 0 vezes 2 dá 0. Isso aqui vai ser igual a 8. 5 mais 1 dá 6. 7 mais 5, 12. Mais 0 dá 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 0 dá 2. E 2 mais nada dá 2. Quantos números eu tenho depois da vírgula nessa multiplicação? Tem apenas 2 números. Então, na resposta, eu tenho que deixar a vírgula fazendo com que fique 2 números para depois dela. Então, a temperatura final ela é igual a 222,68 Kelvin. A resposta é a letra B de bola, aproximadamente. Questão número 7. Leia o texto abaixo. É causada por vírus da imunodeficiência humana. O vírus compromete o sistema imune e, dessa forma, o organismo fica sem defesa contra diversos agentes infecciosos e, por isso, o doente pode morrer vítima de uma série de infecções. O vírus pode ser transmitido por fluidos corporais quando entram em contato com mucosas e pele, em casos de cortes. Também pode ser transmitido por transfusão ou perfuração com agulhas contaminadas. A maior prevenção nas relações sexuais é o uso da camisinha. Qual é a doença descrita nesse texto? Letra A, AIDS. Questão número 8.
A imagem abaixo representa a ocorrência de um processo no interior de determinado órgão humano. Qual é o nome desse processo? Resposta é a letra D, fecundação, que é a união aqui, ó, do óvulo com o espermatozoide. Questão número 9. Observe a transferência de energia representada na parte ampliada da imagem abaixo. A transferência de energia representada nessa imagem ocorre por meio, letra D, do calor, que é a energia térmica em movimento, indo do corpo mais quente para o corpo mais frio. Questão número 10. Leia no quadro abaixo algumas ações humanas no planeta Terra. Número 1. Contaminar os rios pelo contato com resíduos industriais. Número 2. Alagar áreas para o funcionamento de hidrelétricas. Número 3. Poluir de forma sonora com o uso de motores e buzinas. Número 4. Contaminar o solo com metais pesados em regiões rurais. Número 5. Aumentar a emissão de CO2 com a queima de combustíveis fósseis. Qual dessas ações humanas contribui diretamente para o agravamento do efeito estufa na Terra? Resposta é a letra E, número 5. O CO2 é um gás de efeito estufa. Questão número 11. Observe no quadro abaixo as equações químicas envolvidas no preparo de um antisséptico, conhecido como água oxigenada. O valor de ΔH de formação desse antisséptico será D. Vamos reescrever essas equações. Questão número 11. Número 1. Repare que no final aqui nos reagentes, a gente tem O2. Então, vamos inverter aqui a primeira para que o O2 fique nos reagentes. Então, vai ficar H2O líquido mais meio de O2 gasoso resulta em H2O2 líquido. E o ΔH, como ele era negativo, ele vai ficar positivo. Agora a segunda. Vamos dividir ela por 2. Por quê? Aqui no reagente eu tenho H2 e na segunda eu tenho 2H2. Então, dividindo por 2, 2H2 dividido por 2 dá H2. Gasoso mais O2 dividido por 2 dá meio de O2 gasoso, que vai formar 2H2O dividido por 2 dá só H2O líquido. E o ΔH a gente divide por 2. Menos 572 dividido por 2 dá menos 286. E agora, somando aqui todas elas, vai dar, ó, eu posso cortar o H2O da primeira com o H2O aqui, ó, da segunda, que uma está no reagente e a outra está no produto. Então, aqui vai dar H2 gasoso mais meio de O2 mais meio de O2 dá 1 de O2 gasoso, que vai resultar em H2O2 líquido. O ΔH ele vai ser igual à soma dos ΔHs de cada etapa. Na etapa 1, o ΔH é de 98. Que a gente inverteu aqui a equação, então o sinal que era negativo ficou positivo. Mais o ΔH da segunda, que é igual a menos 286, que a gente dividiu ela por 2, que vai ser igual a 98, mais com menos dá menos 286, o ΔH
ele vai ser igual a menos 188 kJ por mol. A resposta vai ser a letra A. Questão número 12. Observe abaixo a transformação gasosa representada pelo modelo de partículas em que a pressão se mantém a 1 atm. Nessa transformação gasosa, o aumento de temperatura influenciará no aumento do volume. Se a pressão é constante, volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Se a temperatura final aumenta, o volume final também aumentará. Questão número 13. Leia o texto abaixo. Os ovários possuem duas funções básicas, ovogênese e esteroidogênese. Esse último processo relaciona-se com a produção de hormônios sexuais, como o estrógeno e a progesterona. São esses dois hormônios os responsáveis pelo funcionamento adequado do ciclo ovulatório, além de atuar no surgimento de caracteres sexuais secundários. Os dois sistemas humanos que atuam conjuntamente para a realização das funções mencionadas nesse texto são o... Resposta é a letra B, endócrino e o reprodutor. Questão número 14. Leia o texto abaixo. Os anticoncepcionais ou contraceptivos orais são fármacos que previnem a gravidez e podem ser utilizados em circunstâncias específicas, como na prevenção de uma gravidez de risco, no planejamento familiar, controle do crescimento populacional, entre outras. Qual é o princípio de ação do método contraceptivo mencionado nesse texto? Resposta é a letra C. Impedir que ocorra a ovulação. Questão número 15. Observe o processo de aquecimento de um alimento em um aparelho de micro-ondas, representado na imagem abaixo. Durante o processo de aquecimento representado nessa imagem, o calor é transferido por... A resposta é a letra E. Radiação. Ondas eletromagnéticas. Elas não precisam de um meio para se propagar. Questão número 16. Leia no quadro abaixo atividades realizadas por algumas pessoas. Número 1. Usar o chuveiro com aquecimento solar de água. Número 2. Regar as plantas com a mangueira de água. Número 3. Passar as roupas com o ferro elétrico. Número 4. Ir para o trabalho com um carro movido a gasolina. Número 5. Conectar-se à internet usando uma rede Wi-Fi. Qual dessas atividades contribui diretamente para a intensificação do efeito estufa? Resposta à letra D de dado. Ir para o trabalho com um carro movido a gasolina, que terá emissão de CO2. Questão número 17. Em um recipiente de 41 litros totalmente fechado, a uma temperatura de 27 graus Celsius, 300 Kelvin, foram adicionados 5 mols de uma determinada substância gasosa, que se comporta como um gás ideal. A pressão exercida por esse gás é igual a... Questão número 17. A pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes uma constante vezes a temperatura. O exercício quer a pressão, então vamos jogar o volume para o outro lado. Então a pressão ela é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura dividido pelo volume, que vai ser igual ao número de mols. Ele falou que é igual a 5. A constante 0,082 vezes a temperatura. Repare que na constante a temperatura está em Kelvin. Então a gente vai usar 300 Kelvin
dividido pelo volume, que é de 41 litros. Isso daqui vai ser igual. 5 vezes 300 dá 1.500. Vezes 0,082 dividido por 41. A pressão vai ser igual. Vamos transformar em potências de 10. Isso aqui é igual a 1,5 vezes 10 ao cubo, que é a mesma coisa que 1.500, vezes 0,082. É a mesma coisa que 82 vezes 10 a menos 3, dividido por 41. Agora dá para simplificar. 82 dividido por 41 dá 2. E 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado a menos 3 é igual a 1. Então a gente pode cancelar. Isso aqui é igual a 1,5 vezes 2, que vai ser igual a 3 atm. Resposta letra B de bola. Questão número 18. O inseto besouro artilheiro vive a maior parte do tempo escondendo-se debaixo das pedras ou entre raízes de árvores para espantar seus predadores. Ele expele uma solução quente produzida em seu organismo por meio da mistura de soluções aquosas de hidroquinona e de peróxido de hidrogênio, catalisada por enzimas, promovendo a reação exotérmica apresentada abaixo. A energia envolvida na produção da solução expelida pelo besouro se deve. Resposta letra A. A entalpia de formação de cada átomo envolvido. Questão número 19. Leia o texto abaixo. O ciclo do carbono é um ciclo biogeoquímico, no qual o elemento carbono sai do meio ambiente para os organismos vivos, retornando em seguida ao meio ambiente. O carbono é um elemento que está presente na composição de todas as moléculas orgânicas, essenciais para os seres vivos, além de alguns compostos inorgânicos. Na atmosfera, o carbono está presente na forma de dióxido de carbono. Qual é a importância da fotossíntese no ciclo abordado nesse texto? A resposta é a letra B de bola. Disponibilizar esse elemento para as cadeias alimentares. Na fotossíntese, as plantas utilizam o gás carbônico atmosférico e transformam ele em glicose. E é através da glicose na alimentação que esse elemento passa para as cadeias alimentares. Questão número 20. Antônio, ao andar pela primeira vez de montanha-russa, sentiu seus músculos tensionados e rígidos. Além disso, teve uma descarga de adrenalina que desencadeou dilatação nas pupilas, aumento dos batimentos cardíacos e sudorese. Esses sintomas foram desencadeados devido à atuação dos sistemas. Resposta à letra D, nervoso e endócrino. Questão número 21. Leia o texto abaixo. Os elementos químicos são retirados do ambiente, utilizados pelos organismos e novamente devolvidos à natureza. A vida está continuamente sendo recriada a partir dos mesmos átomos. Quando o organismo morre, sua matéria orgânica é degradada. Assim, os átomos que constituíam esse organismo retornam ao ambiente e podem ser novamente incorporados por outros seres vivos para a produção de suas substâncias orgânicas. Sem essa reciclagem, os átomos de alguns elementos químicos fundamentais para a vida poderiam desaparecer. O processo biológico que possibilita a degradação mencionada nesse texto é denominado, letra A, decomposição. Questão número 22. Observe a imagem abaixo. Qual das partes listadas nessa imagem impede a propagação de calor por radiação? A resposta é a letra C, número 3. O número 1, que é a tampa isolante térmica, impede a troca de calor por convecção.
E o número 5, que é o vácuo, impede a troca de calor por condução. Questão número 23. A caixa representada na imagem abaixo é arrastada com uma aceleração constante. Qual é o módulo da força resultante sobre essa caixa? Então, o módulo da força resultante ele é igual a massa vezes o módulo da aceleração, que vai ser igual a 15 vezes 3, que é igual a 45 newtons. Resposta letra B. Questão número 24. Quando uma pessoa empurra um carro enguiçado por uma rua, ela transfere a energia química acumulada em seu corpo por processos biológicos para o veículo, que ganha energia mecânica na forma de movimento. Essa transferência de energia acontece por meio, resposta letra E, do trabalho. Questão número 25. Desde o início do século XIX, os cientistas se baseiam nos modelos para comprovar as evidências sobre a existência dos átomos. Cada um desses cientistas contribuiu com seus estudos e teorias para se chegar ao modelo atual. A experiência de Rutherford, por exemplo, ao utilizar radiação alfa sobre a lâmina de ouro, permitiu um grande avanço para o modelo atômico. Esse novo modelo mostra que o átomo é, resposta letra B, constituído por núcleo e eletrosfera. Questão número 26. No início do século XIX, John Dalton propõe um modelo atômico baseado nos trabalhos sobre as leis ponderais de Proust e Lavoisier. Seu modelo indicava que o átomo era, letra D, esférico, indivisível e maciço. É o modelo da bola de bilhar. Questão número 27. Observe na imagem abaixo uma transformação gasosa, representada pelo modelo de partículas, em um sistema em que o volume se mantém constante. A relação entre as grandezas da transformação gasosa apresentada nessa imagem é igual a... Temos que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Se o volume é constante, ele não variou, o volume inicial é igual ao volume final. Então, a gente pode cancelar eles. Então, como que vai ficar? Pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final sobre a temperatura final. Com isso, a resposta é a letra E. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.